Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast é onde você aprende da sua caminhada cristã com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos mais uma história de superação, uma história de caminhada cristã com Cristo. Nós tivemos no primeiro episódio, então, a história do Maurício, e hoje, no nosso 13º episódio, nós temos a história inspiradora de um jovem também que esteve do outro lado da vida, como assim a gente fala, né? Esteve fora dos caminhos de Deus, mas hoje ele se converteu e voltou para Jesus, e ele é uma bênção na nossa igreja. Ele tem atuado aí na nossa igreja, promovendo um PG, promovendo outras frentes também, e nós estamos aqui então para aprender um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais da história de vida dele, da história da caminhada cristã dele com Cristo. E para isso, então, nós temos aqui o Newton, mais conhecido carinhosamente como Niltinho. É verdade. Newton, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado. Quero então que você se apresente um pouquinho para a galera, conte um pouquinho de você, quem é o Niltinho, o que ele faz hoje, né, o que ele gosta de fazer. Uhum, sim, bacana. Então, o pessoal geralmente me chama de Niltinho, porque meu pai se chama Newton Newton, também, né? né? Aham. E aí, para acabar não tendo essa confusão de com quem que tá chamando, falando, então, eu sou adventista, hoje batizado, e eu tive o conhecimento da doutrina do mundo cristianismo em 2004, próximo ali mais ou menos de finalzinho de 2004 para já começar, acho que comecei ali a ter acesso ao conhecimento em novembro de 2004. E é um dos motivos pelo qual eu acabei, eh, necessitando, né, entrar nesse mundo cristão e tudo mais, que desde criança, desde os meus 7 anos de idade, eu sempre tive uma sensibilidade, com o mundo sobrenatural, acabava em alguns momentos ouvindo algumas vozes, né, tendo Uhum. assim esse contato. E isso me amedrontava muito. Então, todos os lugares que eu ia, eu entrava, passava já olhando assim, pronto para que se caso eu visse alguma coisa, eu saísse em fuga, Uhum. Então corresse. foi por isso que você acabou procurando o cristianismo, né? Não ainda a Igreja Adventista. A Igreja Adventista você acabou conhecendo um pouquinho depois, né? Mas Uhum. foi por isso que você acabou procurando o cristianismo, né? Sim, na verdade, eu sempre fui católico. Minha família Ah, inteira então é tu já era católica romana. cristão. Isso. Entretanto, eu não tinha, assim, eu cheguei a fazer catequese e tudo, só que eu não tinha aquele entendimento Uhum. de que Deus é o mantenedor, Deus é o criador, né, e então eu não tinha, mas, eu estava, assim, ali entretido. E em decorrência desses acontecimentos, a minha mãe acabou conhecendo a igreja adventista, e através do colégio, a minha mãe ela era professora, estava se formando, e aí eu comecei a estudar no colégio adventista. Uhum. E aí, por coincidência, eu entrei bem naquela semana da Páscoa. Ah, legal. E o colégio adventista, Eles sempre promovem, né, a semana da Páscoa, a semana do Calvário, né? A Semana exatamente, Santa. é. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu entrei no colégio, a gente já foi direto para a capela, já participamos da celebração ali do verdadeiro significado da Páscoa, e dali em diante eu comecei a me aprofundar na doutrina, e aos poucos começaram a reduzir as assombrações, eu Uhum. interpretava como assombração. Até que, com o passar do tempo, iniciamos o estudo bíblico, um casal ofereceu estudo bíblico para mim e pra minha mãe. E aí cessaram por completo né, aquele medo, as assombrações que eu via. Legal. Aí eu quero já abrir um parênteses para você. Se você já teve algum tipo de experiência com isso, teve alguma coisa que te assombrou, que te deixou com medo, nunca se esqueça. Deus, ele tem força para vencer todas as coisas. Você precisa confiar em Deus. E é isso aí, né, Niltinho? Então eu quero que você conte, então, depois que você conheceu, então, a igreja adventista, começou a estudar na escola adventista, recebeu o estudo bíblico, você e a sua mãe acabaram se batizando, é isso? Isso, a gente se batizou em 2005, Uhum. e o que marcou,
esse, nessa nova experiência foi que no colégio adventista, antes de qualquer atividade, seja no período matutino ou vespertino, antes de qualquer atividade, todos, seja professor, coordenador, todos os membros e os alunos faziam e fazem ainda um Uhum. momento de adoração, um momento de agradecimento, um momento de pedido e colocar Deus em primeiro lugar em todas as atividades daquele dia. Uhum. Então a gente fazia isso. O sinal batia 7h20, das 7 até 7h30 a gente fazia ali aquele momento e depois iniciava as atividades. Então, durante um período ali de uns de 2005 a mais ou menos um ano, acho que foram uns 10 anos mais ou menos, que eu tive essa Essa comunhão. rotina. Isso. Eu frequentava a igreja do Bom Retiro, Uhum. e aí com o tempo eu fui crescendo, entrei na faculdade em 2012 e comecei a ter acesso aos às apresentações iniciais do mundo, diria, Uhum. né. E amigos começaram a convidar para sair, festa. A faculdade que eu estudava tinha um barzinho em frente, apesar de Uhum. que naquele tempo eu saía da faculdade e ia direto para casa. Eu passava, assim, na frente do barzinho, tava todo mundo ali bebendo e festando, e eu não me sentia pertencente. Não sei se por Uhum. conta, né, que eu era novo, não, né, eu não tive esse acesso na minha infância, né, a esse mundo. Uhum. Inclusive eu não bebia naquele tempo. E aí, com o passar, foi indo. Aí eu lembro que eu entrei a primeira vez numa balada e dali em diante, comecei a aceitar, né, esses detalhes que a vida vai te proporcionando. Entendi. Então tu veio de uma realidade onde tu não era evangélico, né, tu não Uhum, conhecia a igreja adventista, tu veio então entrou na igreja adventista, se batizou e tal, e daí passou ali a fase da infância até a adolescência, então depois da adolescência, quando você entra na faculdade, você se depara com o mundo. E aí, então, aos poucos, você acaba se distanciando da igreja e indo para o mundo aos poucos por influência dos amigos da faculdade e tudo mais. Então foi uma coisa gradativa que foi acontecendo, é isso? exatamente. E esse momento aí que aconteceu de eu me afastar, ele veio de uma maneira tão sorrateira, Uhum. e quando eu percebi, eu já estava, Longe. eu já estava quase, em coma alcoólico. Então, assim, eu diria que nesse período, né, que eu conduzia a minha vida aí, eu não tinha freio. Então, meus amigos vinham me convidar, eu só sabia dizer sim. Festa, acontecia muito social, na casa sempre de um ou outro, encontro com os amigos da faculdade, então, eu só sabia dizer sim. E vivendo essa, diria, né, essas 2 vidas, uma vida Porque você não tinha saído da igreja não ainda de tinha saído, fato, né? não tinha saído. Eh, eu saí, na verdade, assim, eu de 2005 até 2017, eu estava entretido com a igreja, tanto do Clube Desbravador, o colégio adventista, ah, eu estudei no colégio adventista até, hã, eu não me recordo exatamente a idade ali, mas eu lembro que eu fiquei em torno de uns 6 anos no colégio Uhum. adventista, estudando. Então, a semente havia sido plantada, conhecimento havia sido adquirido. Ali eu não tendo, me achegado a Deus da forma ideal como seria, eu entendo que aconteceu. Eu não exatamente como deveria, mas eu do jeito que eu estava, Uhum. já acabou, agregando. Entendi. E em 2017, não, na verdade um pouquinho antes de 2017.
Em 2016, se eu não me engano. Eu acho que mais ou menos isso. A minha mãe ainda trabalhava no colégio adventista, e aí ela chegou em casa falando que uma ex-funcionária, que estava afastada dos caminhos de Deus também, ela teve um sonho, e nesse sonho foi, diretamente com Deus, e aí tudo mudou na vida dela. Detalhes, assim, né, que me marcou muito, foi que essa experiência foi tão, eh, forte, Marcante? marcante na vida Uhum, dela, que 2 dias após ela ainda lembrava e chorava. E entendi. tudo na vida dela mudou, ela voltou para os caminhos de Deus e tudo mais. E aí quando essa informação chegou para mim, na hora eu pensei: "Eu também quero. Se ela teve essa experiência, por que que eu não posso ter?". E ali em diante, eu comecei a questionar a Nossa. Deus, mas sem ter, assim, uma noção quem era Deus, Uhum. como era Deus. Por mais que eu estava numa trajetória num colégio cristão, por mais que eu estava participando de estudo bíblico e, né, tendo feito, me batizado e tudo, eu não tinha, assim, uma noção Sabe o que que eu como lembro? era Sabe o que que Deus. eu lembro quando você fala disso? Eu lembro da parábola da dracma perdida. Hum, Porque a dracma perdida, para você que está assistindo aí e não conhece, é uma parábola muito conhecida, mas resumidamente, uma moça, né, que ela estava prometida para casamento. Na uhum, época eles tinham essa cultura de que a moça que estava prometida para casamento, ela guardava as suas dracmas, que era como se fosse uma parte do dote, na uhum, sua tiara. E era uhum, uma coisa extremamente valiosa, porque no dia do casamento ela levava como parte do dote e tudo mais. E aconteceu que uma delas perdeu a dracma. Ela perdeu a dracma e ela limpou a casa, fez um furdúncio para conseguir achar a dracma. uhum, A lição disso é que muitas vezes nós somos como dracmas perdidas dentro da igreja. Porque a gente se perde, só que a dracma ela é um ser inanimado, ela não se lembra, ela não se recorda, ela não tem noção que ela está perdida. Então, vendo o que você está me falando, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos perdidos espiritualmente e a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta disso, que nós estamos perdidos espiritualmente. Às vezes as coisas acontecem de uma forma tão sorrateira, e isso eu quero dizer para você, jovem, que muitas vezes você vai deixando uma coisinha aqui, uma coisinha lá, né, dentro da faculdade. Ah, hoje eu vou sair com um amigo, hoje eu vou sair com outro. E às uhum. vezes acontece que as coisas vão entrando na nossa vida, a gente nem percebe. E às vezes a gente tá perdido e não sabe, Sim. né? Eu também diria, assim, que esse primeiro acesso que eu tive com Deus foi mais pelo medo que foi do que eu diria pelo amor. Pelo medo que você vivia, né? Pelo medo que você Porque a vivia. partir do momento que eu comecei a ter acesso a esse mundo cristão, começaram a acessar, mas, né, essa acessibilidade pelo mundo natural. E então eu entendo hoje que o meu primeiro contato foi mais pela dor do que pela dor, pelo medo do que pelo amor. E isso fez muita diferença. E aí, com o passar do tempo, eu acabei entrando naquela rotina, Uhum, naquele conformismo que eu acabei construindo sem perceber. uhum, Só que teve um detalhe. ah, Geralmente, as festas que eu sempre ia, elas aconteciam à sexta-noite ou sábado à noite. E aí, no sábado pela manhã, nós temos o culto, temos toda a programação. uhum. E eu acabei me dando conta, todos os sábados que eu havia confirmado ou havia alguma festa para ir, no culto, durante o culto de manhã, eu não conseguia focar a minha atenção Não na tava ali nas coisas do reino, né? exato. É exatamente aquela frase que dizem, né, você só tá com um corpo, mas a sua mente, o seu coração tá ligado em outras coisas. Uhum. Então eu comecei a me dar conta que eu estava vivendo isso. E quando você então você, de fato,
uma hora você acaba saindo da igreja de fato, né? Exato. Nesse momento, então, você sai da igreja e começa a viver, como você disse, sem freio. Sim, É isso? isso. E esse momento ele aconteceu em 2017. Eh, eu estava no culto e aconteceu exatamente como eu falei ali antes. Tinha uma festa para eu ir no sábado à noite. O pregador estava, né, passando uma mensagem, e aí eu não conseguia prestar atenção, mexia no celular, conversava isso, e aquilo ali me deixou, assim, um pouco revoltado comigo, Uhum. pelo fato de, pô, eu tô aqui num local, né, que eu tô tendo oportunidade de estar próximo de Deus, mas a minha mente não tá, Não tá o aqui, meu né? coração não tá. E aí naquele momento eu me levantei, eu saí da igreja, e ali eu falei para Deus assim: "Aqui eu não coloco mais os pés. Volto a colocar os pés aqui o dia que o Senhor aparecer para mim também". Porque você E tinha escutado a experiência eu da tinha outra menina, escutado, né? E ali eu falei assim: "Eu quero te conhecer, porque eu só te conheço através dos outros. Eu só sei que existe um Deus porque a minha avó falou que existia, minha mãe, Uhum. todos ao meu redor. Mas e por que que eu não posso ter esse conhecimento direto? Por que que eu não posso ter essa experiência?". Uhum. E ali, um sentimento de revolta comigo e talvez um sentimento de revolta por eu não ter tido ainda uma experiência Deus? com Deus, de eu conhecer Ele frente a frente, Uhum. eh, eu decidi ainda na sei lá, ingenuidade, loucura, impor um requisito. O meu requisito foi que eu queria voltar pela dor emocional. Queria que essa dor ela fosse, assim, tão grande, que no momento que eu fosse conhecer Deus, tudo mudaria na minha vida, assim como mudou na vida daquela ex-funcionária. Uhum. E, no meu pensamento, essa mudança ela seria tão profunda que aconteceria de maneira natural, aos poucos, que é o que a gente diz hoje, né, como transformação. Uhum. E daquele dia em diante, eu impus esse requisito e terminei a minha fala de revolta com Deus, que não poderia ser pela dor física, tinha que ser pela dor espiritual. Porque eu não queria que ninguém visse falando de Deus numa cadeira de roda, Uhum. ou, né, alguma outra, Entendi. enfermidade. Eh, e aí, a partir daquele dia, nunca mais se ouviu falar da minha boca a palavra Deus, nunca mais. E aí você começou a viver desenfreadamente, na loucura, e isso foi até quando? Qual foi o momento em que você percebeu que realmente precisava de Deus? Porque a gente tá entendendo que você nunca mais falou Deus, começou a viver desenfreadamente. Qual foi o momento, então, em que você falou: "Tá, eu não aguento mais, eu tô me sentindo vazio, eu tô me sentindo incompleto, eu acho que a vida não faz sentido pra mim, mesmo eu tendo tudo"? Você me contou a sua história há pouco tempo. Você tinha grana, você tinha amigos, né, entre aspas, você tinha tudo, mesmo assim se sentia vazio. Qual foi o momento, então, que você sentiu isso? "Tá, eu tô vazio, agora eu preciso de Deus, o que que eu faço?" Uhum. Então, eu me afastei tanto, eu me fechei tanto, para esse mundo cristão, que quando alguém entrava no assunto de religião, de Deus e tudo mais do meu lado, eu cortava, eu mudava de assunto. E eu cortava dizendo: "O que importa é o teu coração com Deus, porque não é religião, não é doutrina, Uhum. não é isso que vai te salvar, não é isso que vai te aproximar de Deus". Então eu sempre cortava, eu nunca dava brechas para isso. E aí, me formei em 2018, né, na minha faculdade, e antes da minha formação, eu comecei a trabalhar numa empresa, e aí nessa empresa eu comecei a crescer profissionalmente, até que depois de 5 anos eu assumi, uma função como gerente, e junto dessa promoção, dessa função, acabou que financeiramente, né, a minha estabilidade ela veio. Uhum. E com isso eu fui morar sozinho, com isso novas responsabilidades vieram, né. Eh,
financeiramente, mais festas também começaram a acontecer, até que chegou um momento que eu me dei conta que eu havia perdido o controle. O controle de todos os eu vejo assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre dizia sim para as outras pessoas, sempre. Uhum, Sempre, eu não tinha freio. E chegou num patamar da minha vida que esse dizer sim, esse não ter freio acabou que, começou a trazer os efeitos, comecei a enxergar os efeitos. E aí isso me tornou, uma pessoa, digamos que desesperada, porque eu comecei a perder o controle, uhum, em relação a festas, drogas, né, no caso, substâncias ilícitas e tudo mais. Só que um detalhe é que no meu trabalho eu sempre exerci a minha função com muita competência. uhum, E eu podia ficar louco em festa, em balada, em tudo que for, mas chegava horário comercial, início de semana, eu estava com a responsabilidade e o máximo possível, né, de competência ali uhum, para atuar, né, com as atividades. E isso hoje eu vejo que era mão de Deus, porque foi através do meu trabalho, através, ah, claro, né, eu batalhei para ter esse potencial, mas através do potencial que Deus havia me dado, que eu consegui garantir a minha profissão. uhum, E aí, garantindo a minha profissão, automaticamente, eh, financeiramente eu iria, né, me manter ali, e isso iria me proporcionar os prazeres que a vida acabou me proporcionando. E aí, quando eu me dei conta que eu comecei a perder esse controle, isso foi mais ou menos, de 2005 até 2017, o quê? Uns 7 anos. Não, é, não, dá 12 12 anos. anos, isso. Então 12 anos foi o período que eu estive entretido com o mundo cristão. Depois de 12 anos, me afastei, por completo. E aí comecei a viver mais intenso o sim pelos prazeres da Uhum, vida, até que chegou um momento e eu, desesperado pela falta do controle, principalmente com substâncias ilícitas, uhum, chegou num momento, assim, que eu me lembrei do colégio adventista. Na empresa que eu trabalhava, por eu ser gestor e por eu já ser um funcionário já com tempo de casa, né, eu acabava tendo algumas autonomias. uhum, Então, uma delas era eu podia chegar no horário que eu quisesse na uhum. empresa, podia sair, tudo Tinha mais. acesso da empresa, né? Tinha acesso à empresa, tanto é que eu acabei me tornando o ponto focal na empresa. Eh, Problemas que envolviam, direito trabalhista, Uhum, vinha para mim, contratação, alguns problemas que pudessem acontecer também na contratação, demissão, né. uhum, Então eu acabei me tornando o ponto focal. Era uma indústria, é uma empresa de médio porte, e naquela vida que eu vivia, com aquele vazio, aquele sentimento de: "Eu tô vivendo a vida, tô indo, agora o que que vai acontecer eu não lá, sei. eu não sei". E quando foi pra ti o momento que você falou: "Tá, ok, eu preciso de Deus"? O momento que eu falei que você falou assim: "Eu vou voltar pra Deus, eu vou voltar pra igreja". Qual foi esse momento? Eh, Esse momento eu considero ele como um batismo espiritual, porque eu entendo que existem, batismo físico, que é aquele momento que a pessoa, né, perante as outras ao teu redor, você declara, eh, através do batismo por imersão, né, Uhum, que você aceita Deus, e também eu acredito que tem o espiritual, o interno seu com uhum, Deus. E
exatamente, eu entendo que foi nesse momento que eu tive, que foi aquele encontro s em 2017, eu havia exigido de Deus. Eh, Vivendo aquela vida, ah, fora do trabalho, eu só curtia, Vida louca? vida louca. Dentro do trabalho, eu mantinha, né, Uhum. a postura, o Seu trabalho, tudo. profissionalismo, Só né? que em compensação, eu abraçava vinha muito problema. Eu Uhum. eu eu meio que abraçava muitos problemas. E aí quando eu resolvia um problema, já surgia 2, 3. Uhum. E aí, somando com o peso na consciência, porque eu entendo assim que nós, ser humanos, a gente no fundo do coração, lá no fundo da consciência, a gente consegue discernir o certo e o errado. Sim, com certeza. O que que aquilo vai nos causar ou não no futuro. Então, essa minha vida louca, eu vivia em, na minha consciência como algo perigoso. Então, a minha consciência pesava. E aí, no trabalho, acontecia que se sobrepesava ainda mais pelos Uhum. problemas que eu vinha. Então, eu cheguei assim num patamar que eu pensei: cara, o que que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Porque Uhum. a minha vida tá um inferno. E aí você encontrou Jesus. E aí acabou que em meio a esse Reencontrou, na verdade, né? acabou que nesse caos aí de vida louca e problemas no trabalho, aconteceu um episódio, ah, na empresa onde eu trabalhava, a segurança, o setor da segurança da empresa me ligou informando que tinha um homem, Usuário. um usuário, Uhum. morador de rua, ele estava dentro da lixeira da empresa, nu. E aí as funcionárias elas precisavam ir embora, mas estavam com medo de passar ali. Uhum. E aí nessa hora, né, por eu acabar sendo o responsável, né, o ponto focal, eu acabei descendo para Ajudar na pedir. situação, né? É. E aí eu ter visto, esse morador de rua naquele estado, ele estava assim bem, era muito visível Estava que alterado, ele né? estava alterado. E aí eu conversei com ele, tudo, ele, né, pediu desculpa até, Uhum. saiu do local. Só que por eu ter visto ele naquele estado de alteração, acabou que me gerou alguns gatilhos, Uhum. alguma Porque você já uns estava num processo já es de de mudança. mudança, né? Uhum. Eu já estava assim, eu já entrei na realidade de que a minha vida foi muito além. Uhum. O meus Uhum. os sims que eu havia dado começaram a Surtir efeito surtir muito negativo, efeito né? negativo. Sim. Então ali acabei entrando na realidade e querendo mudar, partir para as mudanças, né. E então já fazia 3 meses que eu estava, assim, distante de festas, bebida não era mais com frequência, Uhum. né, substâncias ilícitas também. E por eu ter visto Aí aquele te deu morador alguns naquele estado, me gatilhos. deu uns gatilhos bem intenso, bem intenso. Não foi algo comum, não foi algo natural, é algo muito intenso, algo que eu nunca havia sentido antes, na minha vida que eu tinha. E aí foi nesse momento, então. E aí eu já estava conversando com Deus, tanto é que eu até esqueci de mencionar um detalhe muito importante. Quando eu iniciei essa minha mudança, eh que comecei a perceber o quanto os efeitos do sim, que eu sempre disse na minha vida, estava Uhum. acontecendo, eu lembrei do colégio adventista. E lembrei que lá no colégio adventista eles colocavam Deus em primeiro lugar, em tudo. E você começou a fazer a mesma coisa. E aí, na hora, me veio na mente: "Tá, se lá no colégio eles colocam Deus em primeiro lugar em tudo, por que que aqui eu não posso pôr? Pô, eu tô vivendo um inferno na minha vida pessoal, né, e bastante desafios na minha vida profissional, muitos problemas
vou colocar Deus em primeiro lugar. Uhum. Aí, a partir daquele dia, eu tomei a decisão de chegar na empresa às 5 da manhã, porque o pessoal, eles iniciavam o turno às 5. Uhum. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eles não podiam iniciar o turno antes Você de, orar. de orar. E aí, eu chegava junto com eles iam pro banheiro se trocar, eu ia pra minha sala, e ali eu já colocava música cristã, já abria a minha Bíblia, e foram 6 meses fazendo esse trabalho. Até o Eu momento que lembro. você chegou nesse momento do ápice, que foi o momento em que você sentiu aqueles gatilhos. Exato. 3 meses antes, né, eu tive o meu encontro com Deus, que daí foi no momento ali do morador de rua. Então aí voltando para a questão do morador de rua. E aí, na hora que ele foi embora, eu entrei, né, voltei pra empresa, e nesse momento eu tive os gatilhos ali que Uhum. foram, né, surreais. Eu já estava tendo uma comunicação com Deus. Eu já estava tendo uma comunhão com Deus, né? É óbvio que isso iria acontecer pelo fato de eu ter buscado, pelo fato Uhum. de Sim. eu, né, estar indo na empresa às 5 da manhã, né, orar pelos funcionários, colocar Deus em primeiro lugar. Então, no momento que eu senti os gatilhos, na hora, eu lembro assim que na minha mente eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Eu lembro que eu até, assim, a minha mão tremia. Na hora, a impressão, assim, que eu tive foi que, eh, não assim, eu não sei exatamente explicar, mas foi tão intenso que eu só escutei, assim, na minha consciência: "Newton, calma". E aí, ao mesmo tempo, também, eh, ouvi, né, na minha consciência, "Não, para". Tô sempre com essa insegurança, cara. Tô sempre com esse medinho do que vai acontecer amanhã ou no depois. Eh, Volta a curtir como tu curtia antes. E Uhum. aí, nesse meio tempo, eu estava caminhando, né, indo pra minha sala, e aí até que eu passei na frente do banheiro, eu entrei no banheiro, e ali eu orei pra Deus. E ali eu conversei com ele. E aí eu tive uma conversa muito sincera. Tive uma conversa de assim: "Deus, o que que eu fiz da minha vida? Onde é que eu tô? O patamar. Não sei quais são os teus planos pra mim, Uhum. mas se os teus planos são que eu salve vidas, mas pela minha, eu não vou ter forças. Infelizmente, tomei escolhas erradas e com aí as consequências. Pelo Senhor, só pela misericórdia. Uhum. E eu me ajoelhei nesse momento. Lembro que eu me levantei totalmente diferente. E ali eu senti a presença. Momento de virada. Ali, tudo que eu havia passado, todos os gatilhos, todos os sentimentos, e abstinência, tudo. Como se eu não tivesse conhecimento. Deus te transformou por completo. Depois desse dia, tudo na minha vida mudou. Eu enxergo hoje o mundo com uma visão assim que nada enche. Deus tem a te preencher. Uhum. Nada. História inspiradora, Niltinho. Nossa, muito bacana. Deus transformou de fato a sua vida e fez uma transformação por completo. Por completo. Mesmo ele não precisando provar nada, porque eu coloquei Deus à prova Uhum. em 2017, mesmo ele não precisando, mas pela sua misericórdia, Ele provou seu amor por você. ele provou. E eu diria pra ti que ele foi aonde ninguém iria pra me salvar. E ele vai aonde ninguém iria salvar. A gente estourou nosso tempo, mas eu queria pedir Uhum. para você, por gentileza, que você desse um recado para a galera, porque
tem muita gente que talvez esteja nessa condição e está nos assistindo, ou talvez pessoas que querem voltar para Jesus e talvez não tenham forças, que você fale para eles nessa câmera aqui Uhum. e fale para eles como eles podem, de fato, sair do lugar onde elas estão e voltar para Jesus, através da sua experiência. Eu usaria uma palavra muito importante que serviu para mim, a palavra conformismo. Não se conforme. Não, não deixe que a vida que você vive hoje, esses prazeres que não te preenchem, se tornem algo na sua vida que nunca vai mudar. Não pense que por eu ser assim, por eu ter crescido assim, por eu sempre ter sido assim, Síndrome de Gabriela, né? exato, eu vou sempre ser assim. Não, eu nunca me conformei com a vida que eu tive. Nunca. Eu nunca desisti. Por mais que por mais que eu tivesse me revoltado e por um instante eu cheguei para Deus e falei que não queria mais saber dele, Uhum. no meu consciente, lá no fundo do meu coração, eu ainda não me conformava. Então, esse é o primeiro segredo que se eu pudesse dar, eu daria, inclusive às pessoas que me perguntam, né? Eu tô, não desista, não se conforme com a vida que você vive. E o segundo conselho, por mais que você esteja em momentos que só você sabe que está, não deixe de conversar com Deus. Isso é extremamente importante, né? Nem que seja ruim. Deus, eu tô aqui. Porque nesse simples Deus estou aqui, muitas coisas podem acontecer. E muitas reviravoltas podem acontecer também na sua vida. Deus nunca vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai entrar no seu coração se você pedir. Pode ver aqui na história do Niltinho, ele deu abertura para que Deus entrasse no coração dele. Se você hoje quer sair do lugar onde você está, se você quer sair da sua zona de conforto espiritual, como eu disse, talvez você é uma dracma perdida. Eu já fui uma dracma perdida e eu me reencontrei com Cristo dentro da igreja. Nós precisamos sair e ir ao encontro de Cristo. Ele está de braços abertos para nos receber. Só que nós precisamos aceitar ele dentro do nosso coração. Niltinho, muito Eu que obrigado mesmo agradeço. por ter contado a sua história. Eu sei que você já passou por muito mais coisas, né? Mas a gente tem pouco tempo. Uhum. Se a gente fosse conversar, a gente ficaria, quem sabe, aqui umas 3, 4 horas só conversando. Mas eu queria te agradecer por você ter vindo aqui e contado a tua história pra galera, para que o pessoal se inspirasse também e pudesse voltar, quem sabe, alguns que estão afastados voltar para Jesus, outros que são dracmas perdidas e se atentem e não sair da igreja, né? Que você possa continuar também nessa sua caminhada cristã com Cristo para sempre, até a Amém. eternidade. Amém. Obrigado pela oportunidade. E eu que agradeço. E vamos esperar a volta de Jesus. É isso aí. Esse é o Amém. nosso maior anseio, né? Verdade. Esse é o maior Com anseio. certeza. Então esse foi o nosso BeiraCast. Quero te pedir, na verdade, primeiramente eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Quero te pedir para você que ainda não é inscrito, você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. E eu te vejo então na próxima sexta-feira às 18 horas. Valeu? Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.